Bom, com certeza, em algum momento da sua vida como programador ou programadora PHP, você utilizou as funções iset e unset, tá bom? E hoje a gente vai trabalhar com os métodos mágicos, né? Underline, underline iset e underline, underline unset. Entender exatamente qual é a função desses dois métodos mágicos. Vem comigo. Bom, então essa aqui é a parte que a gente já estava trabalhando, né, com os métodos mágicos set e get. Se você perdeu, pega aí na playlist aí, tá bonitinho, tá? Vou subir aqui os containers e vou simplesmente apagar tudo isso, cara. Vou começar do zero, do zero. Beleza. Bom, então só para contextualizar. O método mágico underline underline set, ele vai ser executado quando a gente usar a função iset ou empty também, tá? E uma propriedade inacessível, que é o que que é uma propriedade inacessível, né? Protected, né? Protegida, private, privada ou que não existe, tá bom? Então, a gente vai escrever esse método mágico com base naquela, bem parecido com aquela classe invoice lá, tá? Então, vou pegar aqui, ó, class invoice. Lembrando que eu estou escrevendo tudo aqui nesse arquivo web PHP por questões didáticas, tá? Mas se você quiser fazer já organizadinho aí no seu código, pode ficar à vontade, tá bom? Fazendo aqui só para facilitar mesmo. E aí, vamos supor que a gente tem uma invoice aqui, tem a protected array, sei lá, properties. Vou inicializar aqui já um array vazio, tá? E aí vamos supor aqui, né? Eu nem precisaria ter apagado aquele exemplo meu. Deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Aí, ó. Nem precisaria ter apagado esse exemplo. Já estava prontinho. Invoice protected array properties, né? O método set e o get aqui, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um novo método aqui, sempre público, né? Tá? Para trabalhar com os métodos mágicos. Public function underline underline set, tá? Recebe uma string, que é uma key, né? E ele vai retornar um bool. Para quê? Para falar se está setado ou não, né, uma propriedade, basicamente, tá? E aí eu posso fazer assim, ó, return array underline key exists, pega essa aqui, certo? Nessa properties, que é o nosso arrayzinho ali, né? Nossa variável de instância, properties, né? Então, tipo, essa chave existe nessas propriedades, então fica uma forma legal de implementar assim. E aí, só para vocês verem que está chamando mesmo, vou dar um DD nesse cifrão aqui, tá? Então, o que que acontece? Aqui, ó, quando a gente tem uma instância aqui de invoice, a gente poderia fazer, sei lá, DD, deixa eu dar um espacinho aqui, e set, cifrão invoice amount, por exemplo, entendeu? E aí, o que que acontece, ó? Se a gente testar aqui, ó, tá na web mesmo, né? Então, larga o teste. Ó, ele chamou lá, ó, tá vendo? Ele chamou. O que que acontece se eu não tivesse esse método aqui, ó? Ó, ele dá false. Ele nem tenta, porque qual que é a ideia? A ideia é de quando você chamar iset, né, num objeto personalizado seu, vamos falar assim, que você quer tratar as possibilidades de set ou unset, né? Tipo, antes de verificar se está setado, quero fazer alguma coisa e tal, né? Ao invés de retornar o false diretão assim. A ideia é essa. Aí tem como você também, né? Que se você dá um DD aqui em empty invoice amount,
Se eu não escrevi nada errado, né? Ah, eu preciso voltar lá, né? Para ver se ele vai chamar também. Ah lá, ó, chamou também. Então, o que que você já entende? Pô, e 7, né? Para eu verificar se tem alguma propriedade setada num objeto, enfim, num array, né? Numa chave de um array. Meu, o empty também ele vai fazer essa mesma função. Ele verifica se está vazio, né? Ele vai chamar esse mesmo método aqui, tá? E aí, o que que eu faço aqui, ó? Eu verifico se a chave, né, amount no caso, que a gente está passando aqui, ó, amount, existe nessas propriedades. E aí ele vai retornar true ou false. Então, é uma outra forma de você tratar aí, tá? E aí a paradinha já vem como, ó, true, né? Aqui ele está retornando true porque lembra da nossa implementação aqui, que a gente fez as propriedades aqui, ó, do get e do set dinâmico, tipo, para evitar erros? Então, basicamente, ele ele vai estar como true isso porque a gente fez todo esse tratamento do set e do get, tá? Se a gente não usa isso aqui que a gente aprendeu na aula passada, né? Vamos supor, como que eu posso dar outro exemplo aqui, ó? Se você tem um array, vai, um array, aqui, ó, array, tem nada aqui, tá? E você tenta verificar esse cara, empty, vamos supor, tá vazio, array name, por exemplo, tá vazio array name, ó, ele fala que tá vazio, tá? E aí a diferença, tipo, o empty, ele tá fazendo tipo uma inversão ali do i7. O empty verifica se tá vazio, o i7 verifica tá setado, né? Se eu trocar aqui para i7, ele fala que tá falso, tá? Então assim, aí a nossa mente vai abrindo mais. Então a gente poderia fazer isso basicamente no nosso objeto, vamos supor, invoice. Aí agora vocês estão entendendo melhor, né? Então, invoice, empty, né? Tá vazio, a minha variável invoice amount, o que que ele verifica aqui, ó? Ele verifica que a propriedade está indefinida, né? Ele dá um erro na nossa cara. Então, para evitar esse erro na nossa cara, a gente faz aquela implementaçãozinha bonita. O i7 aqui, ó, dá o mesmo erro, tá vendo? Por quê? Porque ele tenta acessar aqui, e realmente, a propriedade ali não está definida, né? Não tem como a gente fazer esse tratamento aqui, né? Tipo, ele está chamando this property e realmente não está. Uma implementação legal seria isso aqui, tá? Ainda que sem isso aqui, ó, ele já funcionar, tá? É que os outros ali a gente já viu na aula passada, eu preferi deixar eles aqui para você ir modelando uma classe do seu jeito aqui, tá bom? Mas beleza, o i7 é isso, né? Para ele verificar, ó, o i7, né? Underline, underline 7, né? Ele serve para você fazer um tratamento. Eu penso nos métodos mágicos como se fosse um hook, assim, tipo, antes de fazer algo, né? Tipo, antes de obter, o que que eu quero fazer? Antes de setar, o que que eu quero fazer? Você vai ver que nos frameworks usa muito isso, muito, muito. Antes de verificar, né, se existe, ou antes de verificar se está vazio, o que que eu quero fazer, né? Eu quero fazer o meu tratamento. Caso você queira fazer o seu tratamento personalizado, tá? E aí tem uma parada também, que aqui vamos supor, ó, pensa que aqui, ó, a gente tem invoice, amount,
Tô verificando o i7 dele, deixa eu tirar aqui, ó. Vocês vão ver aqui que ele vai estar false, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, cifrão invoice e falar amount, sei lá, 30,50, você vai ver que a partir desse momento aqui, ó, ele já vai retornar true, tá? Então, daqui para baixo, da linha 33 para baixo, a gente está setado. Tem a parada setada, né? E aí eu quero entrar na outra parte, no outro método mágico, que é o unset, tá bom? Então, o método mágico underline, underline, unset, ele vai ser invocado quando a gente usar a função unset do PHP, né? Em uma propriedade inacessível, que é protegida ou privada, ou numa propriedade inexistente, beleza? Então, vamos lá. Public function unset, né? Ou seja, eu quero excluir uma propriedade de um array ou de um objeto. É para isso que ela serve. Então você passa um key aqui, ó. Qual que é o nome da propriedade? Pode ser name, um key, enfim, tá? Vou colocar name aqui para mim, eu acho que faz mais sentido. Qual que é o nome da propriedade que eu quero excluir? E aí a gente pode fazer um tratamento aqui, né? Por exemplo, unset. Aí esse unset é o unset mesmo que vocês já conhecem. É que a gente usou underline, underline, unset, que faltou 2 underline aqui, que é o hook, pensa assim, para você tomar uma decisão antes dele tirar uma propriedade, tipo assim, sabe? Então, is properties, e aí eu passo aqui o nome da propriedade ou key da propriedade, né? Aí eu alteraria para key ali. Vou deixar name mesmo. O nome da propriedade. Ah, eu acho que key é mais da hora, pensando assim, viu? E faz mais sentido. Qual é a key, né? A chave que eu quero excluir. Beleza, ele não retorna nada, void. Ele só faz, tá? Então, lembrando, tá? Do jeito que tá aqui, ó. Primeira linha, fiz a instância. Segunda linha, setei, né, uma propriedade. Então, o i7. i7 está setado a propriedade amount? True, certo? Nesse momento aqui, true. Ó. E aí, o que a gente pode fazer, ó? Unset invoice amount. Né? Tipo, tira essa propriedade. Porque, ó, se eu der um DD aqui só no objeto, eu acho que já está bem claro o que está rolando aqui, né? Mas vamos lá. Ó, ele tem um array de propriedades. Dentro da propriedade, desse array de propriedades, ele tem um amount, tá? Se eu pego e faço o unset aqui em cima, e vou dar o DD de novo, você vai ver que essa propriedade some, né? Então, o unset é justamente para isso, tá? É para você remover aí propriedades, tá bom? Olha lá, false. Agora, tá setado? False, não tá setado. Beleza? Agora, pessoal, tem um ponto de atenção muito importante, que é o seguinte. Tem um detalhe um pouco mais avançado aqui que eu não posso deixar de passar, que é o seguinte. Esses métodos mágicos que a gente está usando, né? Para verificar se tem algo setado lá, para verificar se a gente consegue obter uma propriedade, né? Tipo, sem dar erro, né? Underline, underline get, underline, underline set. Tipo, antes de obter, faço isso, né? Para não estourar um erro. Antes de setar, faço isso, né? Antes de verificar, né? Se está setado ou se está vazio, né? E set ou empty. E o unset, né? Antes de remover uma propriedade. Então, esses métodos que a gente está usando aqui, ele funciona em contexto de objeto, né? Então, eu preciso da palavra reservada new, tá? E as minhas propriedades não podem ser estáticas, tá? Então, em contexto estático, isso não vai funcionar. Beleza? Isso aí tem que ficar bem claro. Se eu tentar, ó, isso aqui, ó, ele está funcionando porque a gente usou a palavra reservada new aqui, tá tudo lindo. Se eu tentar, sei lá, dar um echo invoice, cifrão amount,
que aí seria a propriedade amount em um contexto estático. Isso aqui vai dar um erro, tá? E por quê? Eu acabei de explicar, isso não funciona em contextos estáticos. Então, se a gente for lá, ó, tentar executar, ó, aí, ó, tá? E tenta acessar uma propriedade estática que não foi declarada. Essa é a mensagem, tá? Então, em contexto estático, isso aqui, esquece, não funciona. Beleza? Bom, espero que tenham entendido aí o underline, underline e set, o underline, underline unset, tá? No momento para a gente verificar se uma propriedade foi setada ou não, tá bom? Pode ser num array, num objeto. E também como remover propriedades. São dois métodos que a gente usa demais quando a gente está programando com PHP para evitar alguns erros, tá bom? E aí eu tenho um modelinho de classe ali também, que eu mostrei para vocês, que você pode utilizar aquele modelo de classe ali para fazer uma classe personalizada sua, uma classe mais à prova de erros ainda, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para não perder nada, beleza? Compartilha com a galera aí esse vídeo também. Forte abraço e bora estudar!